No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Grande Gatsby. Oi gente, eu sou a Kellen e vamos falar sobre um clássico no vídeo de hoje. É o clássico de janeiro que eu fiquei de ler, o Grande Gatsby. Mas antes da gente entrar na história, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, a chegar em mais pessoas. Comentem nos comentários se você tiver alguma dúvida. Na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, você pode acompanhar por todas elas, o Scoob, o Instagram, o Twitter, o blog. Eu posto semanalmente resenhas por lá, então vocês podem também me acompanhar por lá. No Scoob minhas leituras são sempre atualizadas, no Instagram eu sempre posto várias coisas do dia a dia, do que eu tô lendo, das coisas, e também coisas no feed, né, nos meus gatinhos. Então vocês estão sempre tendo mais informações. Então me acompanhem por essas outras redes. E também na descrição do vídeo eu vou deixar os links de compra da Amazon, incluindo dessa versão desse livro. Se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, é só comprar com o meu link que você vai estar contribuindo para o trabalho, independente do objeto que for, tá bom? Então vamos entrar na história do Grande Gatsby. Essa é uma resenha do primeiro clássico, né, do ano, da lista dos 10 clássicos que eu vou ler esse ano. O Grande Gatsby foi o livro que eu separei para ler em janeiro e foi uma ótima leitura. Eu tenho muitas coisas interessantes para falar pra vocês dele. Mas antes eu quero mostrar a edição. Essa edição é da Excelsior. Eu ganhei ela na caixa do Scooby Festa. Eu tinha guardado para ler num momento específico e chegou, né? Então, ela é uma edição muito bonita e tem essas artes que a gente vê também no filme do Grande Gatsby, do Leonardo DiCaprio. Mas pro final do vídeo eu vou falar sobre o filme, o que eu achei. Então assim, tem umas artes muito bonitas. A diagramação é muito bonita. A diagramação em si, né? Não só as artes, mas a diagramação dele com esse espaçamento de margem, ele é muito confortável, muito mesmo. Eu li esse livro rapidamente porque a escrita é maravilhosa do Scott, meu Deus. Gente, que homem que escreve bem, sabe? Ele escreve muito, muito bem. O livro é muito bom para você ler rapidamente. Eu fiz várias marcações, vocês podem ver. Ele tem esse corte dourado, é muito bonito. Então, assim, é uma edição que eu indico, sim, que é ótima. A leitura fluiu super bem da tradução, não tive nenhum tipo de problema. E ele é capa dura, né? Então fica muito bom para ficar na estante e tal. E vamos para a história. A gente conhece, quem narra a história é o Nick e ele quer falar sobre o Gatsby, que é uma pessoa que ele conheceu e ele quer contar a história dele, do Gatsby. Então mas antes ele fala um pouquinho dele também. Quem ele é, de quem ele é parente, para onde ele foi morar. E aí o início do livro, ele fala que ele vai passar uma temporada em Long Island e que ele vai trabalhar em Nova York todo dia como vendedor de ações. Então ele trabalha com esse bolsa de valores, vendedor de ações. Então esse tipo de trabalho que ele desempenha. E ele quer crescer com isso, né? Ele tá estudando para crescer com isso dentro da profissão. Ele, se mudando para lá, ele acaba ficando perto de uma prima dele, a Daisy. E ele vai visitar a Daisy. Então, quando ele vai visitar a Daisy, que já tem muito tempo que ele não a vê, depois que ela casou com o Tom, que é um herdeiro milionário de uma família de elite e tal. Então, assim, ela já era muito rica, ele é muito rico, então, tipo, eles são muito ricos juntos. Ela tem uma filhinha pequena, tá? E aí, assim que ele entra e ele vai almoçar com eles, vai jantar com eles, se não me engano, ela tem uma refeição com eles, ele conhece a senhorita Baker também, que é uma esportista, medalhista, que tá lá, que é amiga de Daisy de longa data, ela é golfista. E ele acaba se interessando um pouco pela Baker, ela também, então ao longo do livro eles têm um relacionamentozinho, assim, mais de... Não posso nem dizer que seja um relacionamento ardente ou apaixonado. É mais de conveniência, sabe? Eu tô aqui, você tá aí, então vamos aproveitar esse momento e curtir a vida juntos. É tipo isso. Então a gente não espera muito do desenvolvimento desse romance. A questão central é a prima dele, a Daisy. Então assim que ele visita essa casa, ele percebe que a vida da prima não é muito feliz, porque logo no início ele já sabe que ele tá com uma amante e que
Em um momento ela tira ele da sala, eles vão pra varanda e ela fala pra ele que o marido dela trai ela o tempo todo com várias mulheres e que neste momento ele está com uma amante fixa em Nova York. E eles se mudaram pra aquela ala leste de Long Island pra viver mesmo, tipo, eles querem construir a família deles ali. Então, assim, em Long Island tem duas baías, a Baía Oeste e a Baía Leste. A Baía Oeste, ela é dita que é ocupada pelos novos ricos. A Leste é pelos herdeiros, né, de longa data, de famílias muito ricas. Então, tem o mar, né, e de um lado pro outro dá pra ver a casa. A casa do Gabby é exatamente de frente da casa da Daisy. Tem uma luz verde que fica no caminho, que é tipo um farolzinho. Não posso dizer que é um farol, mas é tipo uma luz de sinalização que ele sempre vê, e o Gabby, né? E é como tem toda uma analogia sobre como a luz verde indica onde está o objeto de desejo dele, que é a Daisy, do Gabby, né? Então, dentro desse momento de confraternização que ele tem com a Daisy, com a família dela e a senhorita Parker, ele percebe que a prima não é muito feliz e que eles estão tendo muitas dificuldades, né? Também tem uma questão social aqui retratada sobre a questão dos negros que já receberam a liberdade há muito tempo, da escravidão, mas que, mesmo assim, a alta sociedade quer esmagar eles, entendem? E tem sobre isso, tipo, só, assim, apontamentos sobre essa discussão, sobre a hegemonia de cor e tal. Então, assim, é muito por cima, mas a gente consegue entender que é algo da época que estava sendo discutido com frequência, que foi da década de 1920, tá? Esse livro todo é retratado na década de 1920. E em 1920 também tinha a questão, eu tô falando de Long Island, né, aqui, e temos Nova York, e tem um lugar por onde eles passam, que é um lugar extremamente pobre, muito, muito pobre, e lá é um lugar de extração, se não me engano é de carvão. Então, assim, a forma de trabalho lá é quase escravocrata. Então, a gente vê que a maior parte das pessoas que trabalham lá, ou que estão lá, ou são pessoas muito pobres, ou são pessoas negras que estão tentando viver, né, sobreviver, apesar de toda essa opressão da sociedade que ainda há contra eles, né, mais fortemente naquela época. Então, eles trabalham em situações desumanas e falam que há um desconforto, é retratado que há um desconforto dos ricos atravessar aquela parte da cidade para pegar a ponte e chegar em Nova York, porque eles se sentem desconfortáveis com a presença dos pobres trabalhando. Gente, retratos da época, né, gente? Então, é um absurdo. E, assim, a gente consegue entender essa questão social e tem essa questão também do drama familiar da Daisy. E aí a gente entra com a parte do Gabby, né? O Gabby, ele é vizinho do Nick. O Nick alugou aquele chalezinho e o Gabby fica dando aquelas festas de arromba e tal. E são, tipo, open house. Ele abre a casa e as pessoas vão, né? E aí ele convida o Nick pra como eu posso dizer, pra uma dessas festas que são dadas no fim de semana. Ele literalmente recebe um convite formal, porque ao longo do tempo que ele tá lá, ele nunca ousou a ir na festa sem ser convidado. E quando ele chega lá, ele percebe que ele é o único que foi convidado. Ninguém ali é convidado, eles só chegam, se divertem e vão embora. E dentro desse dia que ele vai, ele reconhece a senhorita Baker. E enquanto ele tá conversando com ela, o próprio Gabby aparece, começa a conversar com eles e se apresenta pra ele como Gabby. E há todo um mistério sobre quem é Gabby, de onde vem o dinheiro dele, por que ele dá festas de arromba e quase ninguém sabe quem é ele, sabe? Os convidados vão lá para se divertir, mas eles não sabem quem é o Gabby. Então tem toda uma situação sobre isso. E há muitas histórias que espalham que ele matou um homem, que ele é um herói de guerra, que ele é um homem de Oxford. Então tem muitas mentiras sobre o Gabby. E aos poucos o Gabby vai se aproximando do Nick, porque ele quer pedir um favor para ele. E ele pede ajuda até da senhorita Baker para conseguir pedir esse favor.
E aí a gente consegue entender que até quando ele pede o favor e ele aceita fazer o favor, ele quer pagar o Nick de alguma forma, recompensar com o trabalho, ganhar um extra e tal. E aí o Nick, não, é só um favor, tá tudo bem. E aí a gente consegue ver que o Gabs fica até surpreso. Como assim, sabe? Não quer nada em troca? Porque tudo no mundo dele gira sobre isso, sobre dar algo e receber algo. Então ele esperava ter que dar algo também. De repente ele vê que o Nick é diferente. E o Nick tem aquela coisa que o pai dele ensinou pra ele, que não acreditar em tudo que as pessoas falam, sabe? E sim entender que as pessoas, elas têm oportunidades diferentes e que elas têm visões diferentes e que as pessoas têm que ser tratadas com honestidade, enxergar isso com honestidade. Então, sempre entender o lado da pessoa. Então, o Nick, ele é uma pessoa diferente, ele se destaca no meio da classe social que ele frequenta, apesar dele não ser tão cheio de dinheiro como Daisy, né, e nem a Sweet Tabaca, ele não é uma celebridade, e ele anda neste meio, né. Então tem tudo isso, e o favor é o quê? É convidar a Daisy para um chá para que ele possa voltar a falar com a Daisy. O Gabs tem uma história de longa data com a Daisy, antes mesmo dela se casar com o Tom. Então tem toda uma questão que ele nutriu por muitos anos, que ele quer reconquistar a Daisy, porque ele a perdeu no meio desse processo de que ele conheceu ela, namorou ela e teve que deixar ela para ir lutar na guerra. E nesse meio tempo, ele estava tentando construir, depois que ele saiu da guerra, a sua fortuna. E ela não explorou ele, ela casou com outra pessoa, que é o Tom. E aí ele tem todo esse plano de voltar a viver exatamente de onde ele parou, porque ele disse que a vida dele toda, o único arrependimento que ele tem é sobre a Daisy. Então, ele realmente ama ela desde o início, o tempo todo. A Daisy, ela é extremamente questionável, sabe? A gente consegue ver que ela tem um sentimento forte pelo Gabby, e isso é retratado, sim, de diversas formas aqui. Só que ela tem uma coisa que é mais importante para ela que qualquer coisa: o dinheiro. E isso sempre pesa mais para ela. Então, em todas as situações que ela se vê extremamente oprimida, ela sempre vai levar em consideração o dinheiro primeiro. Então, ela é uma personagem que desde o início, quando você começa a ler o livro, você fala, nossa, que fútil. Sim, ela é extremamente fútil, tá? Apesar dela estar sempre recebendo essas traições do marido dela, ela é extremamente fútil. E a gente sabe disso. E assim, não tem como gostar da Daisy, mas a Daisy pro Gabby, ela tem, tipo, uma aura, assim, maravilhosa pra ele. Então, ela é uma outra pessoa pra ele. E quando eles começam a se voltar a relacionar, ele percebe quem realmente é a Daisy. Mas mesmo assim, ele não quer abrir mão do passado, dos sonhos dele. Então, no decorrer dessa situação toda, ele volta a se relacionar com Daisy. E aí, várias tragédias vão acontecendo. É um livro extremamente trágico, muito, muito trágico. Mas a leitura é maravilhosa, a escrita do Scott é maravilhosa. E aí, como eu já li Paris é uma Festa, que o Hemingway fala da época que ele viveu em Paris, em 1920, que ele conheceu o Scott, e a época que eles eram companheiros de copo, eles bebiam muito, eles frequentavam a casa um do outro. Então, assim, quando a gente conhece isso, a gente tem até algumas coisas que a gente consegue comparar com a obra dele. Porque tem um trecho que Hemingway fala pro Scott que ele sempre tem que escrever o melhor possível, dar o melhor possível na escrita dele. E o Scott falava que não, que ele podia até escrever o melhor possível, mas nas revisões ele piorava o texto, propositalmente, porque senão não iria ser vendido. Ele não ia conseguir vender. Ele achava que as pessoas não iam querer consumir algo tão bom, tinha que descer um pouco o nível para as pessoas conseguirem consumir. Era essa a visão dele. Então, enquanto você lê o Gabby, você consegue ver alguns trechos que você consegue identificar isso, que ele deu uma piorada na escrita. São trechos desnecessários ou partes que não precisavam estar ali, mas que ele coloca justamente para isso, para piorar o texto. São apontamentos específicos, não é o texto todo, e eles destoam dos outros trechos, por isso que é fácil de identificar. E eu fiquei muito feliz quando identifiquei isso no livro.
E assim, eu até aconselho, leiam Paris é uma Festa antes de ler O Grande Gatsby. Eu acho que vocês vão ter uma surpresa muito grande depois que vocês lerem um e forem ler o outro. E sobre o filme, né? O filme com Leonardo DiCaprio foi o filme de 2013, se não me engano, que eu assisti. Ele tá até disponível na Prime, então se você quiser assistir, tá disponível lá. Gente, eu fiquei impressionada porque ele foi extremamente fiel, inclusive em algumas falas muito racistas, ele foi extremamente fiel, tá? Em vários diálogos, a fidelidade, mas em alguns trechos tem mudanças assim muito grandes, sabe? Eu entendo essas adaptações porque nem tudo dá pra colocar, inclusive nem tudo que tá aqui tá no filme, tá? Tem vários trechos que não são colocados no filme. Mas do filme todo, 80% dele é o que tá aqui. Então eu achei um filme muito bom. Acho que o Leonardo DiCaprio tava com uma ótima atuação, tá? E ele realmente conseguiu passar pra mim o que eu li aqui do Grande Gatsby, da sensação do que ele pensava, até aqueles trejeitos dele de dizer meu velho, ficou muito bom. As festas grandiosas que rolavam na casa dele ficou muito bem feito mesmo. E eu gostei bastante, eu acho que é uma ótima adaptação, tá? Indicando pra vocês. Aí depois que vocês lerem, quiserem ver o filme, eu acho super válido. Eu gostei, me emocionei da mesma forma que eu me emocionei no livro, porque é um filme trágico, é um livro trágico, então é impossível a gente não se emocionar, né? Então eu gostei bastante, eu me surpreendi, de verdade, porque ultimamente as produções cinematográficas, elas não estão querendo mais serem fiéis, elas querem fazer qualquer coisa que lembre remotamente aquilo, mas o filme é extremamente fiel, com algumas mudanças aqui e ali, mas é muito, muito fiel. 80% dele é fiel. Então eu gostei muito do livro, muito, muito mesmo. Eu dou o selo Lotus, por quê? Não dou o selo Cerejeira. Ele é um ótimo livro. Só não dou o selo Excelente, porque ele é um livro tão dramático e tão trágico que depois que eu li, eu fiquei mal uns 3 dias. Gente, eu fiquei abalada por 3 dias e indignada, sabe? Com um fim trágico do que aconteceu. Eu sabia que ia ser trágico, mas tem uma hora que rolam umas confusões que eu falo, deve ser isso trágico. Aí depois piora muito, sabe? E aí, meu Deus, não vai parar, sabe? Então, só por isso eu não vou dar a cerejeira, eu dou o selo Lotus, mas é o favorito. Favorito com selo Tulipa, porque ele virou um dos meus livros queridinhos, gostei demais. Eu sei que o Scott tem outras obras interessantes, que eu vou dar uma procurada depois, se não me engano, Noites Brancas, uma coisa assim. Eu vou dar uma procurada pra ler. Eu gostei muito, muito e super indico. Me contem nos comentários se vocês já leram, se já viram o filme, o que vocês acharam da obra, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.